Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU e a aplicação dessas metas pelos órgãos públicos são os temas de destaque na entrevista da semana. Para falar sobre o assunto, convidamos a consultora técnica do TCE Ceará, Simone Aguiar. Como vai, Simone? Seja bem-vinda à Acontece TV. Primeiramente, eu agradeço o convite da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas do Estado por ter essa oportunidade de bater esse papo com vocês sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, e quais são os seus propósitos? Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2015, ela decidiu fazer a sua Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, transformando o mundo. É uma agenda que envolve 17 objetivos, dos mais variados. A gente tem erradicação da pobreza, a gente tem vida marinha, tem energia saudável, energia para todos, habitação sustentável, moradia, cidade sustentável, são os mais variados temas. E nessa agenda, para os exercícios, para os anos de 2016 a 2030, ela envolve 17 objetivos desdobrados em 169 metas, das mais variadas, como eu já disse. Então, qual é o propósito, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, desse Transformando o Mundo da ONU? Tem objetivos maravilhosos, fantásticos, do tipo erradicação da pobreza. Quando você pensa em 2030, erradicação da pobreza, então tem metas nesse sentido que são bem interessantes. Vida marinha, água potável, não só potável, água saudável também, energia sustentável. E em relação à administração pública, a gente tem também o quê? Instituições que sejam transparentes, responsáveis, eficientes, E nesse caldeirão todo, tem esse propósito arrojado da ONU de quê? De convocar os países para que eles efetuem no âmbito interno, todos esses desafios que ela elenca nessas 169 metas. Como esses objetivos podem ser aplicados nos órgãos públicos? Eu destaco dos 169 metas, que envolvem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, duas que me são muito caras, que é o 16.16, que são instituições eficientes, porque eu já faço a leitura com a Constituição de 88, pelo artigo 37, então instituições eficientes, instituições responsáveis, instituições transparentes. O que é isso? Ao Tribunal de Contas, por exemplo, fiscalizar a publicidade de um ato, ao ver se aquele órgão, determinada instituição, unidade gestora está agindo com transparência, se o princípio da eficiência está sendo observado, por exemplo, em uma licitação, se aquela licitação está observando princípios de sustentabilidade, são meios de aplicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outro ODS para mim que é muito caro diz respeito à educação, uma educação de qualidade, uma educação que forme o capital humano, que permita que aquele ser humano desenvolva suas potencialidades, que ele interfira na sua realidade, certo? Então, ao fazer, por exemplo, uma auditoria operacional para saber se determinado programa de educação está funcionando, como é que está a avaliação das escolas públicas, é possível, sim, introjetar e fazer a avaliação dessa educação de qualidade. São dois exemplos que eu considero bem caros, bem interessantes. E no âmbito dos tribunais de contas, existem iniciativas envolvendo os ODS em suas atividades? No âmbito do Tribunal de Contas da União, é perceptível, é possível identificar algumas auditorias operacionais que levam em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo, nós temos algumas que são voltadas para a erradicação da pobreza, outras que são voltadas para o combate à fome, uma outra que é voltada também para saber como que os órgãos estão internalizando e se adaptando, como eles melhor podem aproveitar as diretrizes contidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui no âmbito do nosso tribunal, fico muito feliz, porque também aplicamos, dentro das nossas possibilidades, os ODS, por exemplo, com a criação do selo verde, com o Comitê de Sustentabilidade, com a política de sustentabilidade no tribunal, pelos próprios cursos que o IPC oferece, dos quais eu e a professora Meire Mesquita oferecemos esse ano também sobre sustentabilidade. E dentro do próprio plano logístico de sustentabilidade do tribunal, ele também aproveita o quê? O ODS 16.16 que eu citei previamente, que é o quê? É uma instituição
eficiente. Então, dentro desse plano de ação, está previsto, por exemplo, as sustentações orais pelo meio virtual, que evita o quê? Cria uma cidade, promove uma cidade mais sustentável, que tenha menos poluição, menos deslocamento, né? E que aproveite melhor os recursos. Haja vista que as partes podem fazer sua sustentação oral pela via eletrônica. Muito obrigada pela sua participação, Simone. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques dessa semana no TCE Ceará. Veja também, parceria entre os laboratórios de inovação do TCE Ceará e do Governo do Estado busca disseminar a linguagem simples e a inovação jurídica.